E aí, meus exploradores, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos destrinchar de vez um dos assuntos mais polêmicos em escolas, faculdades e rodas de política pelo mundo. Estou falando dos temidos, debatidos e muitas vezes mal compreendidos: comunismo, capitalismo e socialismo. Você realmente sabe o que eles são? Ou pensa que sabe? E mais, já parou para pensar no quanto essas ideias afetam diretamente a sua vida, o seu bolso e até o seu futuro? Então segura firme, porque hoje a gente vai dar um mergulho profundo e sem enrolação nessa história. Hoje eu vou te mostrar o comunismo, o capitalismo e o socialismo como você nunca viu antes e mostrar todas as verdades que tentam esconder de você. Antes de falarmos do comunismo, você tem que compreender uma coisa muito importante: o que é o capitalismo e o socialismo. Porque tem uma coisa sobre esses dois que ninguém te conta, nem na escola, nem nas faculdades. Está preparado? Que eles são dois lados da mesma moeda. Indo direto ao ponto, basicamente falando, capitalismo e socialismo são sistemas econômicos que podem ser e são utilizados para reger uma sociedade, nação ou país. O que acaba elevando esses dois não apenas para simples sistemas econômicos, mas também para sistemas econômicos políticos. Até aí tudo bem, não é? Na verdade não, como dizia um ditado popular. Daqui para frente é só para trás. Capitalismo. Tudo começou com o sistema capitalista, que é basicamente baseado na propriedade privada dos meios de produção, no lucro e na livre iniciativa. O que, em outras palavras, quer dizer que, no capitalismo, as pessoas podem ser donas dos seus próprios comércios, suas próprias terras, trabalhar para ter lucro e são livres para empreender sem a interferência do governo mandando em tudo. Até aí tudo parece uma maravilha, não é? Um sistema econômico que gera riquezas e desenvolvimento, onde as pessoas podem criar seus próprios negócios e ficarem ricas, sem a interferência do Estado. Mas, na verdade, não é bem assim. Existe um outro lado dessa história que não tem nada de maravilhoso nisso, mas essa parte eu vou contar mais pra frente. Primeiro, vamos pro outro lado da moeda. O socialismo, diferente e o oposto do capitalismo. Ele é um sistema que propõe que os meios de produção, como terras, indústrias e fábricas, devem ser de propriedade coletiva ou estatal. A ideia central aqui é que o lucro seja repartido de forma mais justa entre todos e não concentrado nas mãos de poucos. Em outras palavras, aqui ninguém realmente é dono de riquezas, de propriedades ou de terras, porque é tudo dividido igualitariamente com todos na sociedade. E embora nesse sistema não exista super ricos, ou pelo menos não deveria, também não existe miséria ou pessoas que vivam nela. Caramba, esse sistema deve ser maravilhoso, não é? Um sistema que acaba com a miséria na sociedade, que tudo é dividido com todos igualitariamente, sem desigualdade social. Bem, meus queridos, sinto lhes informar, mas também não é bem assim. Essa história também tem seu lado obscuro, muito obscuro, na verdade, que eu tenho certeza que você não vai querer viver nele. Mas essa história também vou deixar para contar na segunda parte. Agora que falamos um pouco sobre o capitalismo e o socialismo, vamos esclarecer basicamente o que é o comunismo. Basicamente falando, o comunismo ele é a fase final do sistema socialista. Enquanto no socialismo existe a transição, onde o Estado toma o controle dos meios de produção para garantir mais igualdade a todos. O comunismo é a fase final onde o Estado desaparece e tudo é coletivo e igualitário. Resumindo, no socialismo o Estado ainda existe, mas busca a igualdade. No comunismo temos o fim do Estado
e igualdade plena para todos. Então, recapitulando rapidamente. Capitalismo e socialismo são sistemas econômicos políticos. Propriedades e meios de produção. No capitalismo defende que os indivíduos podem ter suas propriedades privadas. O socialismo defende que as propriedades devem pertencer ao Estado ou à comunidade. Objetivo econômico. O capitalismo defende o lucro individual e a acumulação de capital ou riquezas. O socialismo defende o bem-estar coletivo e a distribuição igualitária do capital ou das riquezas. Controle do mercado. O capitalismo defende o livre mercado, oferta e demanda determina o preço. E no socialismo, o Estado é que regula a produção e os preços. Desigualdade social. No capitalismo, é considerado inevitável ou aceitável. No socialismo, é visto como algo a ser reduzido ou eliminado. Motivação do trabalho. No capitalismo, há incentivo pessoais e competição. E no socialismo, defende a cooperação e segurança social. Sistema político comum. No capitalismo, defende a democracia liberal, embora varie. O socialismo pode variar entre democrático ou autoritário. Exemplos históricos do capitalismo. Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Exemplos históricos do socialismo. Em certos períodos, União Soviética, Cuba e China. Enquanto o comunismo, pode-se dizer que ele é o socialismo radical, já que ele defende os mesmos princípios do socialismo, só que sem a existência do Estado. Até aqui, você já deve ter compreendido o básico do que é capitalismo, socialismo e comunismo, não é? Você viu o lado maravilhoso desses sistemas, mas agora está na hora de eu mostrar um outro lado dessa história, de cada um deles para vocês. Um lado que nenhum militante, seja pró-capitalismo ou pró-socialismo e comunismo, vai querer mostrar para vocês. Na verdade, muitos deles tentam escondê-los. Mas agora, de forma imparcial, quero mostrar para você o lado obscuro desses sistemas. Então é de extrema importância que você assista esse vídeo por completo e que você veja ambos os lados dessa moeda e que no fim desse vídeo você possa, por si só, tirar suas próprias conclusões. E da próxima vez que você ouvir falar de capitalismo, socialismo e comunismo, você nunca mais terá dúvidas sobre o que pensar sobre desses sistemas. Então, primeiramente, vamos voltar aonde tudo começou. O capitalismo. Mas de onde surgiu essa ideia? O capitalismo, como conhecemos hoje, começou a tomar forma entre os séculos XV e XVIII, com o surgimento do comércio marítimo, das grandes navegações e do que chamamos de revolução comercial. Quem teorizou e ajudou a dar forma ao capitalismo moderno foi ninguém menos que Adam Smith, um economista escocês que, em 1776, escreveu o livro A Riqueza das Nações. Ele dizia que, se cada um buscar o seu próprio interesse, o mercado se regula sozinho, como se existisse uma mão invisível organizando tudo. O que nos leva para a Inglaterra, no final do século XVIII. Até o século XVIII, a maior parte das pessoas vivia no campo e trabalhava na agricultura, usando ferramentas simples e métodos manuais. A produção era basicamente artesanal e feita em pequena escala, dentro das próprias casas ou oficinas de artesãos. Esse sistema era chamado de produção doméstica ou manufatureira. A agricultura era a principal atividade econômica. Pouca gente vivia em cidades e quase tudo o que se consumia era produzido localmente. Os produtos eram feitos à mão, com pouca divisão do trabalho. A produção era lenta e cara. As principais fontes de energia eram limitadas à força humana, animal, da água ou do vento. Não havia máquinas movidas a vapor ou eletricidade. O transporte era lento e caro. Viagens e o transporte de mercadorias levavam muito tempo, geralmente feitos por carroças ou barcos movidos à vela. A mobilidade social era mínima. A sociedade era dividida em nobres, clero e povo, com rígidas hierarquias. Baixo crescimento populacional. A expectativa de vida era curta.
e as doenças se espalhavam com facilidade devido à falta de saneamento. Resumindo, o mundo era mais rural, mais lento e menos conectado. Mas a Revolução Industrial mudaria tudo isso drasticamente. A Revolução Industrial foi um período de grandes transformações econômicas, sociais e tecnológicas que começou na Inglaterra, no final do século XVIII, e depois se espalhou pelo mundo. Ela marcou a transição de uma economia agrária e artesanal para uma economia urbana, industrializada e mecanizada. Máquinas passaram a substituir o trabalho manual, aumentando muito a produtividade. O carvão virou a principal fonte de energia e o ferro, essencial para a construção de máquinas e ferrovias. A indústria têxtil foi uma das primeiras a se industrializar, com teares mecânicos e fiadeiras automáticas. Criação da fábrica. O trabalho passou a ser concentrado em grandes espaços industriais com divisão de tarefas. Crescimento urbano. Muitas pessoas migraram do campo para as cidades em busca de trabalho nas fábricas. Com isso, surgiram novas classes sociais, como o operariado e a burguesia industrial. Sim, mas o que tudo isso tem a ver com o capitalismo? Foi a Revolução Industrial que impulsionou o sistema capitalista. E foi aí onde vimos claramente o sistema capitalista sendo posto em prática, em sua pureza e sem restrições. Sim, a riqueza, o desenvolvimento, as tecnologias e a produção estava a todo vapor. E tudo isso era maravilhoso. Mas é aí que começa o lado obscuro da história do capitalismo. A desigualdade social. A revolução ampliou a distância entre ricos e pobres. Surgiu uma nova elite, a burguesia industrial, formada por donos de fábricas e empresários que acumulavam grandes riquezas. Enquanto isso, a classe operária, proletariado, vivia com salários baixos, sem direitos trabalhistas e em condições precárias. Jornadas exaustivas e trabalho nas fábricas. Trabalhadores passavam 12 a 16 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana, nas fábricas. Não havia pausas regulares, nem pagamento de horas extras. As máquinas não paravam e os operários também não. Eram tratados como peças descartáveis da engrenagem produtiva. Condições insalubres e perigosas. As fábricas eram abafadas, mal ventiladas, sujas e barulhentas. Acidentes com máquinas eram comuns e não havia equipamentos de proteção ou assistência médica. Muitos trabalhadores adoeciam por conta da exposição à poeira, fuligem, produtos químicos e esforço físico excessivo. Trabalho infantil. Crianças eram usadas como mão de obra barata, especialmente nas fábricas têxteis e nas minas de carvão. Começavam a trabalhar com 5, 6 ou 7 anos de idade. Realizavam tarefas perigosas e exaustivas, muitas vezes rastejando entre máquinas ou túneis apertados. Sofriam deformações físicas, atrasos no desenvolvimento e eram alvos fáceis de abusos. As péssimas condições de vida nas cidades industriais. Com a migração em massa do campo para as cidades, surgiram bairros operários superlotados. As moradias eram pequenas, mal construídas e abrigavam muitas pessoas no mesmo cômodo. Faltava água potável, saneamento básico e coleta de lixo. Doenças como cólera, tuberculose e tifo se espalhavam rapidamente e a expectativa de vida nas zonas industriais era baixíssima. Aos poucos, surgiram movimentos operários, como os sindicatos e greves, que lutavam por melhores salários, menos horas de trabalho e condições mais humanas. Leis trabalhistas começaram a ser criadas, como a proibição do trabalho infantil em certas idades e a limitação da jornada. Mas a luta por direitos foi longa e difícil, marcada por repressões violentas e marginalização. Foi aí que começou a surgir as primeiras fagulhas do que mais na frente desencadeou o surgimento do socialismo. Mas quem inventou isso? O socialismo surgiu como crítica ao capitalismo, principalmente durante a Revolução Industrial, quando as desigualdades ficaram mais visíveis. As pessoas
viviam em condições precárias, enquanto os donos das fábricas enriqueciam absurdamente. Os grandes nomes por trás dessa teoria são Karl Marx e Friedrich Engels, dois filósofos alemães que escreveram, em 1848, o famoso Manifesto Comunista. Eles diziam que a luta entre classes, ricos contra pobres, patrões contra operários, era o motor da história, e que um dia os trabalhadores iriam se levantar, tomar o poder e criar uma sociedade mais igualitária. Até aí tudo bem, não é? Se você estudar, pelo menos superficialmente, o socialismo e o comunismo na sua teoria, eles são uma maravilha. Um sistema que prega a igualdade para todos. Na verdade, você nunca vai ver um sistema econômico-social e político tão belos, maravilhosos e filosóficos quanto é o socialismo e o comunismo em sua teoria. Mas é aí que está o grande problema. E é aí que começa o lado obscuro dessa história. Porque a grande maravilha e beleza do socialismo e do comunismo termina aí, em sua teoria. Já ouviu aquela frase, cuidado com o que você deseja, porque pode se tornar realidade? Isso pode se aplicar perfeitamente ao socialismo e ao comunismo, porque quando colocamos esses sistemas em prática, ele pode se tornar o seu pior pesadelo. Mas como assim? Como um sistema que parece ser tão maravilhoso pode se tornar o meu pior pesadelo? Continue me acompanhando nessa jornada que você vai entender. Primeiramente, vamos começar com uma ilustração e um experimento. Ele se chama A Experiência do Professor e o Socialismo na Sala de Aula. Um professor de economia em uma universidade americana era constantemente questionado pelos seus alunos, os quais diziam com ênfase e fervor que o sistema socialista e comunista eram maravilhosos e era o ideal. Então o professor decidiu demonstrar aos alunos os perigos do socialismo. Segundo ele, sob o sistema socialista, ninguém seria mais rico ou mais pobre, todos seriam iguais. Para ilustrar, propôs que todas as notas das provas seriam somadas e depois redistribuídas com a média aritmética, ou seja, todos receberiam a mesma nota independentemente do esforço individual. Na primeira prova, os alunos tiraram notas variadas. Os que se esforçaram muito ficaram revoltados ao verem sua nota alta ser reduzida, enquanto os que pouco estudaram ficaram felizes ao receber uma nota maior do que mereciam. Na segunda prova, os melhores alunos diminuíram seu esforço e os piores continuaram sem estudar. O resultado? A média caiu. Na terceira prova, quase ninguém se esforçou e todos tiraram nota baixa. O professor então concluiu: quando a recompensa é removida, ninguém se esforça. Isso é o que o socialismo faz. Resumindo, onde implantamos um sistema igualitário socialista e comunista, em uma sociedade onde todos recebem igualitariamente independente dos seus esforços, esta sociedade está fadada à miséria e ao fracasso, e consequentemente ao seu colapso total. Agora que passamos pela ilustração e pelo experimento, vamos aos fatos reais. O socialismo sendo posto em prática na vida real. Robert Owen, a comunidade de New Harmony, Estados Unidos, 1825. Quem foi? Empresário e reformador social britânico. O que tentou? Criar uma sociedade cooperativa e igualitária, sem classes sociais e sem propriedade privada. Como funcionava? As pessoas moravam juntas, dividiam o trabalho e os lucros. E todos tinham acesso à educação, saúde e cultura. Por que fracassou? Falta de organização e conflitos internos. Diferenças de visão entre os participantes. Dificuldade de manter produtividade sem incentivos individuais. Charles Fourier, Falansterios, França e influências na América. Quem foi? Filósofo francês, criador do conceito de falanstério, um tipo de comunidade socialista organizada. O que tentou?
viver em comunidades autossuficientes com igualdade de condições e partilha de lucros. Como funcionava? Pessoas viviam em prédios comunais com áreas compartilhadas, trabalhos eram divididos e todos participavam igualmente. Por que não deu certo? Era difícil manter a organização no dia a dia. As pessoas queriam mais liberdade individual. Muitos não aceitavam a ideia de abrir mão da propriedade privada. Etienne Cabet, A Comunidade Icariana, Estados Unidos, 1848. Quem foi? Político e escritor francês, inspirado por ideias comunistas e cristãs. O que tentou? Criar uma colônia chamada Icária, onde tudo seria dividido igualmente. Como funcionava? Moradia, comida e trabalho eram compartilhados. Democracia interna e decisões coletivas. Por que fracassou? Conflitos de liderança, problemas financeiros, divergências entre membros sobre a disciplina e as regras. Conclusão: esses experimentos socialistas em pequena escala mostraram o sonho de uma sociedade mais justa, mas esbarraram em problemas reais de convivência, produção e motivação. Eles serviram como laboratório de ideias, mas não conseguiram se sustentar por muito tempo. Ainda não está satisfeito? Então, vamos aumentar a escala. O que acha? Em vez de pequenas comunidades, vamos ver exemplos do socialismo e comunismo sendo implantados na prática em países e nações. E não saia do vídeo. No final, tenho certeza que você vai se surpreender. Vladimir Lenin, Rússia Soviética, período 1917, Revolução Russa. O que fez? Liderou a primeira grande revolução socialista do mundo. Tomou o poder na Rússia e fundou a União Soviética em 1922. Como aplicou? Nacionalizou terras, bancos e indústrias. Proibiu a propriedade privada dos meios de produção. Implantou um governo comunista baseado nas ideias de Marx. Por que fracassou? Apesar de prometer poder ao povo, o regime bolchevique, liderado pelo próprio Vladimir Lenin, rapidamente tornou-se autoritário. O Partido Comunista concentrou todo o poder, eliminou a oposição política e criou uma polícia secreta, a Tcheca, que perseguia adversários. Isso gerou medo e descontentamento. O fim, a URSS, entrou em colapso em 1991 devido a crises econômicas, políticas e a pressão por reformas internas, resultando na independência de 15 repúblicas, incluindo a Rússia, Ucrânia e as repúblicas bálticas. Joseph Stalin, União Soviética, período 1924 a 1953. O que fez? Assumiu após Lenin e levou o socialismo soviético a um novo nível. Como aplicou? Criou planos econômicos centralizados, coletivizou a agricultura e transformou a URSS em uma potência industrial. Porém, seu governo ficou marcado por repressão, censura e perseguições políticas. Por que fracassou? Repressão e terror de Estado. Stalin governou com mão de ferro. Tornou-se ainda pior que o seu antecessor, Vladimir Lenin, caçando e eliminando todos e qualquer aqueles que se opusessem ao seu governo. Criou campos de trabalho forçado, gulags. Promoveu as grandes purgas, onde milhões foram presos, torturados ou executados. Censurou a imprensa e eliminou qualquer forma de oposição. Isso gerou medo generalizado e eliminou intelectuais e líderes talentosos. Mao Tse-tung, China, período 1949, Revolução Chinesa. O que fez? Fundou a República Popular da China, implantando o socialismo com características chinesas. Como aplicou? Nacionalizou terras e indústrias, lançou campanhas como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural. Também houve crises e milhões de mortes por fome e perseguições. Fidel Castro, Cuba, período 1959, o que fez?
derrubou a ditadura de Batista e transformou Cuba num país socialista. Como aplicou? Estatizou empresas, implantou reforma agrária, educação e saúde públicas e gratuitas. A economia passou a ser fortemente controlada pelo Estado. Por que fracassou? Falta de liberdades civis e políticas. O regime proibiu partidos de oposição, restringiu a imprensa e prendeu opositores, gerando críticas internacionais e repressão interna. Com o tempo, ele passou a controlar a imprensa, a perseguir, prender e até mesmo, em alguns casos, fuzilar os seus opositores. Hugo Chávez, Venezuela. Período: início dos anos 2000. O que fez? Implantou o chamado socialismo do século XXI. Como aplicou? Estatizou setores estratégicos, como o petróleo, criou programas sociais financiados com recursos do petróleo e aumentou o papel do Estado na economia. Por que fracassou? Crise humanitária, escassez de alimentos, medicamentos e itens básicos. Hospitais ficaram sem insumos e doenças antes controladas voltaram a se espalhar. Hiperinflação. A moeda venezuelana perdeu completamente seu valor. A inflação chegou a níveis astronômicos, corroendo salários e economias. Desemprego e pobreza. O desemprego disparou e a pobreza extrema atingiu grande parte da população. Mesmo com programas sociais, o poder de compra despencou. Êxodo em massa. Milhões de venezuelanos fugiram do país em busca de melhores condições de vida, gerando uma das maiores crises migratórias da América Latina. Repressão e perda de liberdades. O governo restringiu a atuação de partidos de oposição, censurou a imprensa e prendeu adversários políticos. Sim, além da União Soviética, China, Cuba e Venezuela, vários outros países tentaram implantar o socialismo na prática. E muitos enfrentaram sérios problemas econômicos, sociais e políticos e acabaram fracassando, alguns até entrando em colapso total. Eu poderia passar aqui horas e horas falando de inúmeros outros exemplos, mas eu acho que você já entendeu. Mas você percebeu alguma coisa em comum entre esses regimes? Todos esses regimes, se não a maioria, foram regimes ditatoriais. Eles iniciaram conquistando a população com palavras e promessas bonitas e belas, mas que no final acabou resultando na opressão, perseguição, escravatura e até mesmo a morte da sua população. É nesse momento que alguns vão falar: ah, mas a China é um país que ele é socialista e que dá muito certo. Mas deixa eu te contar uma coisa que não te falam, meu querido e minha querida. A China é governada por um único partido, o Partido Comunista Chinês, PCC, que tem uma aparência democrática, mas que tem agido por debaixo do pano, de maneira ditatorial e até mesmo um pouco opressor com aqueles que são contrários às suas ideologias. Além disso, a China é só socialista comunista em seu sistema político e ideológico, mas capitalista em grande parte de sua prática econômica. É por isso que ela é chamada por muitos estudiosos de capitalismo de Estado, uma combinação única de autoritarismo político com economia de mercado capitalista. Ou seja, eles se utilizam da ideologia socialista e comunista para governar o seu povo, mas se utiliza do sistema capitalista para reger a economia do seu país. E é por isso que a China é um dos países mais industrializados e que tem mais empresas no mundo, o que faz sua economia a ser mais capitalista até do que muitos outros países. Se você quiser ter uma ideia mais ilustrativa do que é o socialismo e o comunismo na prática, recomendo que você leia A Revolução dos Bichos. É uma fábula política. Usa uma fazenda como metáfora para a Revolução Russa e os regimes comunistas autoritários, especialmente o stalinismo. Os animais representam figuras políticas e ideias. A Revolução dos Bichos conta a história de uma fazenda onde os animais, cansados da exploração pelos humanos, se revoltam, expulsam o fazendeiro e assumem o controle. Eles criam um sistema próprio,
baseado na igualdade, onde todos os animais seriam tratados da mesma forma. No entanto, com o tempo, os porcos, especialmente Napoleão, o líder, começam a concentrar poder, manipular a verdade e dominar os outros animais. A fazenda, que antes simbolizava esperança e justiça, acaba se tornando tão opressora quanto era sob os humanos, na verdade até mais. A famosa frase "todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros", mostra como a ideologia foi distorcida para manter os porcos no poder. Além de ser uma história bem interessante e cativante, você pode aprender muito com ela. Contudo, quero enfatizar que não estou dizendo para você que um sistema é melhor que o outro. Não, muito pelo contrário. Como eu já havia dito no início do vídeo, os dois são dois lados da mesma moeda. Para concluir, mas e agora? O que devemos fazer? Qual devo escolher? O socialismo ou o capitalismo? Ou talvez nenhum dos dois? Eu tenho uma resposta para você. Você já ouviu falar naquelas frases que dizem "tudo demais é veneno" ou "tudo ao extremo é ruim"? Pois é exatamente isso com o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Tanto o capitalismo, o socialismo e o comunismo têm seus pontos positivos e negativos. Na verdade, todos eles, na teoria, são uma maravilha e apresentam propostas maravilhosas, mas, quando postos em prática, em sua pureza totalidade e sem restrições, eles são um pesadelo. O que deve haver aqui é um equilíbrio entre eles, assim como tudo na vida. O capitalismo proporciona uma melhor captação de riquezas, evolução e produção, impulsiona a economia do país, enquanto o socialismo agirá como um freio, um equilíbrio, para que o capitalismo não ultrapasse os seus limites e que permita, sim, uma desigualdade social, mas não por imposição, mas sim por escolha. Por exemplo, 3 irmãos que nasceram na mesma família, obviamente. O primeiro escolheu passar toda a sua vida estudando e até gosta disso, e ele se tornou um doutor, e por causa disso é muito bem remunerado. O segundo preferiu seguir para o lado dos negócios e empreendimentos, se tornou um empresário e começou a ganhar muito bem por isso. Já o terceiro irmão, o que odiava estudar e que queria apenas se divertir com seus amigos, acabou se tornando um funcionário em uma empresa, e que, embora ele não seja tão bem remunerado quanto seus irmãos, obviamente, ele se sente confortável trabalhando na empresa. Viu? Aqui temos uma desigualdade social, mas que não foi imposta a eles, mas foi por escolha de cada indivíduo e conquistadas pelos seus próprios méritos. Claro, ainda temos muitos problemas em nossa sociedade que precisam ser resolvidos, como ter ainda muitas pessoas que não têm as mesmas oportunidades quanto as outras. Já vimos na prática que, quando utilizados de forma isolada e sem restrições, ambos os sistemas econômicos, capitalismo e socialismo, tendem a resultar em desastres. A solução, portanto, é relativamente simples e tem sido adotada por grande parte dos países atualmente, independentemente de serem predominantemente capitalistas ou socialistas. Se houver um equilíbrio na utilização desses dois sistemas econômicos e políticos ao mesmo tempo, podemos criar um sistema econômico quase que perfeito, o qual também pode ser evoluir e ser melhorado, ou que pelo menos possamos utilizá-lo até que seja criado um novo sistema econômico mais eficiente e que ao mesmo tempo não seja opressor a ninguém. E aí, curtiu o vídeo? Então, deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você achou. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e mandar lá no grupo da escola ou da faculdade, especialmente para aquele pessoal que adora um bom debate sobre esse tema. É isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!